Você vai segurar uma cebola. Eu sou casado. Me permita concluir, rapaz. Já começou! de crack. E aí, seus mitos? Tudo bem com vocês? Ceia? Sim, sou eu. E o marido da Débora do batom dizendo que ela foi abandonada pelo mito e seus patriotas, hein? O marido da Débora do batom deu entrevista à Folha e disse que foram abandonados pelo mito e seus patriotas. Quanto tempo para Débora e o marido virarem traidores comunistas? O mito usou os filhos da mulher para empurrar a pauta da anistia dele. Levou até a mãe da mulher para a manifestação, mas não teve coragem de perguntar se estavam precisando de algo. Zero humanidade, só cálculo. Sou uma cidadã do bem e eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi. Mas eu fui. É isso que temos para hoje. Já capricha no like, ative o sino. Senão o Bozo volta. Quem não deixar o like e não se inscrever é corno. Tinha um baderneiro lá. Tinha marginal lá dentro. E esse cara tem que pagar pelo seu crime, né? Mas a grande maioria que estava ali estava lá de bobo da. Eu queria dizer que não foi nada premeditado. Eu sou uma cidadã do bem, que eu fui aos atos e eu não imaginava que ia ser tão conturbados desse jeito que foi, mas eu fui por conta própria, de ônibus, né? E quando eu me deparei lá em Brasília, lá no movimento, eu não fazia ideia do bem financeiro e do bem simbólico daquela estátua. Quando eu estava lá, já tinha uma pessoa fazendo a pichação. E ele faltou talvez um pouco de malícia da minha parte, porque ele começou a escrita e ele falou assim: eu tenho a letra muito feia, moça, você pode me ajudar a escrever? E aí eu continuei fazendo a escrita da frase dita pelo ministro Barroso, e eu, de fato, eu não sabia, eu não adentrei em nenhum dos prédios da STF, nem do Congresso, nem da Casa do Planalto, em nenhum dos lugares, eu só fiquei naquela praça. Eu estava tirando fotos, porque eu nunca tinha ido a Brasília, e eu achei os prédios de fato muito bonitos, e foi por isso que eu estava lá tirando fotos, e apareceu esse indivíduo que eu nunca vi na vida, e falando isso para mim, e eu caí nessas falas dele, mas eu nunca fiz nada de ilícito na minha vida. Então eu queria pedir, assim, de todo o coração, que se compadecesse de mim, porque eu sou uma mãe, que eu nunca me afastei dos meus filhos, e essa separação tem feito eles sofrer demais. E eu só queria que soubesse disso, excelência, porque isso tem feito minha família sofrer demais. Me desculpa pela minha emoção. À vontade. Mas a grande maioria que estava ali estava lá de bobo da. O ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu agora acatar a decisão da PGR em relação a Débora, aquela mulher que pichou a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, a PGR, a Procuradoria-Geral da República, havia apresentado um parecer solicitando a prisão domiciliar. Até então, estava à espera, portanto, do ministro Alexandre de Moraes se iria acatar ou não a decisão da Procuradoria-Geral da República. E, portanto, a decisão sai agora. O ministro Alexandre de Moraes, manda a mulher que pichou a estátua com aquela frase "perdeu o mané" para cumprir a prisão, portanto, domiciliar, acatando aí o parecer da Procuradoria-Geral da República, a PGR. O Xandão. Missionária chora pela ausência da filha de 39 anos. Imagine o quão chora a Débora pelos seus dois filhos de 10 e 7 anos de idade. Você, mãe, imagine por 2 anos dormir e acordar sem o calor dos seus filhos ao seu lado. Eu não tenho adjetivo para qualificar quem condena uma mãe de 2 filhos, a uma pena tão absurda por um crime que ela não cometeu. 8 de janeiro.
No 8 de janeiro eu repudiei as ações. Ninguém podia admitir o que aconteceu, realmente uma agressão às instituições democráticas. Né? E é isso, tá? A história. Não podemos, pessoal, deixar chegar as eleições, aconteceu que está pintado, Eu parei de falar em voto em eleições tem umas 3 semanas. Vocês estão vendo agora que eu acho que chegaram à conclusão. A gente vai ter que fazer alguma coisa antes. Nada está perdido. Ponto final somente com a morte. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar. Nós vamos ter que agir. Agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Então contem com a gente. Enquanto vocês estão aqui, saibam que existem pessoas trabalhando, às vezes no bastidor, às vezes caladinho, mas a gente está trabalhando. Do 8 de dezembro de 22, tá? Ele diz assim, ó, durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12, pela diplomação do vagabundo, não seria uma restrição, que isso pode, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Só para lembrar aqui, dia 12 de dezembro foi o dia da diplomação de Lula e de Alckmin pelo Tribunal Superior Eleitoral, tá? Eu que sou golpista? Encontraram a minuta de golpe do Anderson na mesa do Bolsonaro. Sim! Que eu havia requerido, não é requerido? Mandou para mim, eu imprimi. Eu queria saber que era isso. E a vitória está próxima, podem confiar nisso. Tá? Articulações, há algumas articulações sendo feitas, assim como o Silvano falou, quisera eu poder falar o pouco que eu sei, que já é muito mais do que a maioria das pessoas sabem e que gostariam de. Elas falam assim, fala alguma coisa, Paulo, pelo amor de Deus, eu recebo mensagem. Eu só falo assim, nós vamos vencer. Vamos vencer, só permanece firme. Vamos vencer. Tá? Nós não podemos resistir, não podemos retroceder e nós às vezes não podemos dar mais detalhes porque compromete as pessoas que não podem estar, se expor nesse nível. Então, entende? Vamos vencer. Essa é a mensagem que eu quero dizer. Nós vamos vencer e o ladrão não vai subir a rampa não. Tá? Nesse outro trecho da mesma conversa com Mauro Cid, o Mário Fernandes mostrou preocupação em perder o controle sobre a massa que estava envolvida nos movimentos golpistas. Tá aqui nesse trecho, ó, 8 de dezembro, então, né, o mesmo dia da mensagem anterior. Ele diz assim, a partir da semana que vem, eu cheguei a citar isso pra ele. Das duas, uma, ou os movimentos de manifestação na rua, ou eles vão esmaecer ou vão recrudescer. Recrudescer com radicalismos e a gente perde o controle, né? Pode acontecer de tudo, mas podem esmaecer também. Gente, aqui, deixa eu falar pra vocês, vamos raciocinar um pouco. O problema da gente bolsonarista, porque eu também sou, é que a gente pegou uma doença por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. Ô, gente, acabou. 8 horas da noite, Mourão vai pronunciar, vai acontecer algo que vai mudar o Brasil. Vai mudar que amanhã vai ter um novo presidente. Acabou, gente. O que nós bolsonaristas vamos precisar, a partir da manhã, a partir de segunda, é procurar um psiquiatra. Porque nós estamos doentes, nós ficamos doentes por causa dessa desgraça desse Bolsonaro. É um desgraçado, covarde que fugiu. Agora todo mundo com essa doença aí, ó. Tá cheio de vídeo na internet. Bolsonaro numa mansão lá em Orlando, na mansão que é do lutador de boxe Zé Aldo, passeando no condomínio, falando com os apoiadores dele lá em Orlando, e o povo aqui na porta de quartel, gente. Eu tô sendo atacado como esquerda, infiltrado, pra ganhar like. Vou falar pra vocês, eu votei em 2018 no primeiro turno em Bolsonaro, 2018 no segundo turno em Bolsonaro, 2022 no segundo turno em Bolsonaro, 2022 no primeiro turno e 2022 no primeiro turno em Bolsonaro. Eu era discípulo do Bolsonaro. Eu acreditava no Bolsonaro, que Bolsonaro era contra a corrupção, no primeiro governo dele. Ele era um cara que iria acabar com a corrupção. Fiquei feliz quando ele chamou Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Você entendeu? E tudo que o Bolsonaro falava, eu apoiava. Tudo. Só que se o Bolsonaro estivesse hoje aqui no Brasil, eu não estava brigando por nada. A minha raiva, por que eu chamei de covarde? Porque ele esperou todo mundo ficar 60 dias brigando, pedindo um monte de coisa. Muita gente foi presa, ele não falou nada, virou as costas, pegou o avião e foi para os Estados Unidos. Isso é coisa de um rei fazer com seus discípulos? O rei é o que linha de frente da guerra. Ele tinha que estar na frente para nós, discípulos dele, lutar junto com ele. Se ele fugir, o que nós vamos fazer?
Pessoal, eu sei que é difícil, pessoal, mas é um absurdo isso, gente. Nós temos a nossa cara tapa, a gente lutou, a gente acreditou, nós não temos pra onde fugir. Eles têm! E agora? Quem vai proteger a minha família? Quem? Quem, gente? Eu tenho que ser cansado de vários aqui, eu aqui vou ser cansado. Pessoal, é um absurdo. Eu não acredito no que está acontecendo. Ou ficar a pátria livre, ou ficar a pátria livre. Glória a Deus! Popcorn and ice cream sellers sentenced for coup d'etat em Brasil. Brasil, eu quero que vocês saibam que o meu marido está sendo levado pela Polícia Federal aqui em São Gonçalo. Não sei qual é o motivo. O senhor não veio atrás da gente. Por favor, eu preciso de ajuda. Cadê o exército? Cadê as forças armadas agora para soltar meu marido? Agora cadê a direita? Cadê a direita para defender a gente? Cadê você, Bolsonaro? Todos, inconscientemente, juraram defender a sua pátria. Porque se forem convocados, vocês vão na frente, na linha de frente, na minha frente. O militar vai mais atrás. Vai primeiro você, vão primeiro você. Isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e compartilha com todo mundo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sino para receber os novos vídeos. Obrigado pela audiência. Fui.